Uma opinião dos quatro, esse é o momento, no caso do lazer do Nacional, as pessoas vão canalizar para o Nacional? Tá. Eu não acho necessariamente que seja, não. Concordo. O que eu acho é o seguinte, eu acho que o que a gente precisa é de um câmbio estável. O que a gente não pode ter é flutuação diária do câmbio. Hoje está 4, ontem estava 4,10, amanhã vai estar 3,80. Um câmbio justo. O que independente de qual seja o nível dele, eu acho que se a gente tiver uma estabilidade cambial, seja ela em 3,80, 3,90... Mas alguém prevê essa estabilidade cambial? Eu acho que nós estamos começando a ter. Esse mês, hoje é dia 12, esse mês ele ficou flutuando entre 3,80 a 3,90. Ele não passou de 3,95 e não veio abaixo de 3,80, ele veio a 3,82. Então, ontem baixou, parece. Ontem estava 3,82 e fechou o dia 3, enfim. Mas se a gente tiver essa linha de estabilidade, vai permitir o que a Magda acabou de falar. Permite você saber que... Mas enquanto não tiver, você vai apostar no Brasil? Mas hoje você fecha a tua viagem, você fecha o câmbio hoje, você sabe que você vai pagar uma passagem aérea, vou voltar a falar Miami, talvez porque seja o destino que a gente mais vende. Você sabe que você vai pagar $300 a passagem, são R$1.200. Você sabe que você vai pagar $100 por dia, são R$400 por dia de hotel. Você sabe que você vai gastar R$8.000 e vai passar 10 dias em determinado destino. Tá certo? Então, você já consegue fazer isso e você consegue se planejar do ponto de vista financeiro. Então, não acho que isso vai significar que vai migrar todo mundo para o doméstico. Infelizmente, o hoteleiro, nosso hoteleiro, ainda tem uma mentalidade de exploratória exagerada. Talvez não seja o termo ideal, mas ele, a hora que vê que está chegando muito passageiro em dólar, ele pega a diária dele vai para o dólar. Então, aquele hotel que custava R$80 passou a custar $100. Ele quintuplicou o preço da habitação dele. Então, ele acaba inibindo o tráfego doméstico para ele. Então, por isso que eu tenho dúvidas se o tráfego vai migrar para o doméstico. Eu acho que ele vai continuar equilibrando, não sei a opinião da Maria. Olha, eu acho que na verdade, assim, esse seria o grande momento da gente incentivar o nacional, né? Da gente trazer esses passageiros para o Brasil, porque na verdade, hoje, dentro dos números que eu estava dizendo para vocês, da Brastor, o ano passado, desses 12 bilhões, 6 bilhões foram vendidos de pacotes nacionais, e o estudo que a gente fez do impacto foi que 4 bilhões foram gastos aqui dentro. Quer dizer, você vende 6 bilhões em pacote, você tem 4 bilhões circulando dentro do país. A gente precisa disso, a economia precisa disso hoje. Só que a gente precisa das companhias aéreas, a gente precisa da cadeia hoteleira, a gente precisa, e infelizmente a gente continua precisando, e isso que o Cássio falou é uma realidade, porque na verdade toda a hotelaria sempre teve, e o certo é isso, dois contratos, né? O contrato de receptivo e o contrato do brasileiro. E aí quando acontece essa instabilidade cambial, vamos colocar o contrato mais alto, vamos esquecer que tem dois. Não pode ser assim. Isso está acontecendo? Os preços estão muito altos. Os preços hoje para final de ano de nacional são absurdamente altos. Corporativo, os preços subiram Também da estão hotelaria. subindo. Os preços de nacional hoje, por Ele exemplo, tem cliente pagando $100 por um hotel que ele cobrava R$80. A realidade é essa. Olha, eu até comentei com você outro dia, eu estava comprando um bilhete para Recife, que eu falei, vou passar o fim de ano aqui, perto e tal. E melhor se passar aqui perto de São Paulo. custa R$3.000 um bilhete de São Paulo Mas é porque Recife. diminuiu a oferta. E aí, então, Recife é uma malha que não diminuiu. Eu acho que o que acontece é o seguinte, eu não acho que diminuiu a oferta. Das companhias aéreas diminuiu? Não, eu acho que, ok, diminuiu 2%, não é tão E significativo. para destinos mais... Quanto foi nos últimos 3 anos? Esse ano comparativo com o ano passado são 2%. Não, esse ano sobrou 2%, se você for contar. Vai Não é dar igual, 2%. Duas diminuíram, duas aumentaram. O Cassiano disse que diminui 10%, a Gol vai diminuir mais. Mas tem E a malha para destinos de Nordeste não. o resultado geral da oferta não é igual para as 4 empresas. Duas aumentaram, duas diminuíram. Então empatamos. Não, e outra, né? Tem Não, uma não troca empata, de frota não também que empata. aumenta o número de assentos. Você não empata, porque em alguns destinos a redução é sensível, em outros destinos não é. Nenhuma indústria vai praticar suicídio comercial, tá certo? Por que o preço da linha A sobe e da linha B desce? Porque precisa pagar a conta. Mas, gente, eu adoraria vender passagens a R$100. Porque tem alguém pagando. Claro, tá certo. Por que os preços das tarifas médias, infelizmente eu posso falar de tarifa média, não posso comentar a tarifa da empresa tal para o destino tal. Não tenho essa autonomia legal, inclusive.
Mas por que as tarifas, por exemplo, nós gostamos das tarifas médias das companhias aéreas? Não. Nós gostaríamos que elas fossem melhores. Todo mundo nessa mesa gostaria de tarifas melhores. Por quê? Porque a sua remuneração seria melhor. Tá certo? Só que, quando a gente fala de aviação, a gente tem um comportamento de duas pontas. É natural que seja assim, eu me acostumei a lidar com isso. Nós temos um comportamento nosso, como profissionais do setor, que gostariam de ter boas tarifas, boas comissões, e na outra ponta, ao mesmo tempo, o comportamento de consumidor. Ah, mas eu fui ver outro dia a minha passagem para não sei onde, achei muito cara a que eu estou pagando. É natural. E para mim é muito interessante. Imagina que eu tenho que lidar com a mídia, com muita frequência, tenho que lidar com o Congresso Nacional com muita frequência e com a cadeia produtiva. E todos os setores se comportam da mesma forma. Então, são seres humanos, é natural. Então, ontem, em Brasília, eu estava num debate sobre o aumento de uma taxa que o governo resolveu aumentar em 72%. Uma espécie do nosso IPVA aéreo, TAT. Essa taxa aumentou 72% sobre o ano passado. Certo? De repente. E aí se começa o debate, de repente um militar, não, mas a minha passagem aérea, outro dia eu fui ver, não sei. É como se fosse uma vingança, porque ele foi... preço. Vou te interromper um minuto, eu quero te dizer uma coisa só. O que eu coloquei, eu acho que tem um sentido mais amplo do que isso, do que um consumidor comprando. Porque quando a gente diz que uma companhia aérea como a American Airlines vendia o ano passado um bilhete para o Réveillon de Las Vegas a $3.000 e hoje vende a 800, ou vendia por $1.200 na baixa temporada, obviamente tem o yield, todos nós conhecemos isso, a gente conhece a demanda, né? Não, hoje todas as companhias aéreas vendendo a $200 é porque é uma questão de oferta, procura e demanda, né? O que eu só para complementar, o que eu acho hoje do mercado nacional, e a gente tem discutido isso bastante com a Embratur, bastante com o Ministério e bastante entre nós, e acho que todos os setores têm que se preocupar, a gente hoje tem que criar no Brasil o consumo do produto nacional. Né? É importante. Então é óbvio que se a demanda hoje é maior para o Brasil, é óbvio que esses preços vão aumentar e é óbvio que as companhias têm que, né, se posicionar nesse mercado. Mas também a gente não pode esquecer que existe um impacto econômico local e que talvez todos nós devêssemos nos preocupar com isso também, né? Com esse impacto geral. Só uma parte do que você está falando. Primeiro, eu acho que, sem citar nominalmente qualquer companhia aérea americana, mas qualquer companhia aérea americana que esteja praticando hoje uma tarifa de $300, ela abandonou o yield e está trabalhando apenas em cima de market share. O que ela quer ocupar espaço está muito dentro do que o Eduardo falou. Então, se o player A, B ou C jogou para $240, porque hoje eu paguei $900 minha passagem de Réveillon para Miami, tá? Executivo. E acho que paguei caro. Pagou mal, né? Estou indo dia 27 de dezembro, acho que está caro. E não é AD. E não é AD, porque se eu pedisse um AD, eu ia pagar $2.000. Né? Então, agora eu tenho plano de milhares. Bom, mas o que eu acho? Acho que o grande problema nessa tarifa $300, $250, seja o que for, é voltar. Quando nós vamos voltar a praticar uma tarifa de 700? Eu não gosto dessas tarifas, eu quero deixar bem clara a minha posição. E o passageiro vai eu acho que eu vender uma tarifa de 240 ganhar 6% ou 8% é absolutamente inviável. Você está falando que está tendo um posto no nacional. A gente tem que ter ser coeso, né? A gente tem que ter um horizonte aí desenhado para que a gente possa vender o destino internacional e o nacional da mesma forma. Então nós do lazer, o que a gente entende hoje, que se a gente tiver boas tarifas no nacional, e a gente tem, né? Mas aí quando chega um pico de temporada, acontecem, obviamente, esse tipo de coisa. Mesmo assim vai ser alta temporada no nacional? A Brastor está apostando nisso, os operadores Brastor estão apostando? Os operadores Brastor hoje, a maior parte deles estão colocando na prateleira os produtos nacionais. Eu vou te responder em março se houve um aumento, porque a gente, na verdade, sempre teve essa percepção que os operadores Brastor vendiam muito mais o internacional do que o nacional, e não é verdade, porque você vê os números do ano passado.
A gente vai saber a partir de março se esses números, né, tiveram algum tipo de desequilíbrio, mas o que a gente sabe hoje é que os operadores estão colocando na prateleira sim, e também a gente tem feito um trabalho, a gente está começando um trabalho bastante intenso com a Embratur de trazer passageiros para o Brasil, e aí eles vão usar essa malha aérea nacional, vão usar a hotelaria nacional. Mas isso não muda, tem 15 anos, você está acreditando nisso? Enfim, Vinícius Lumertz não estava lá há 15 anos. entendi. Vinícius Lumertz não estava lá há 15 anos, eu não estava lá há 15 anos. Então eu acredito no que eu faço hoje. Se vai dar resultado, eu também te digo no futuro. O que eu acho é que o país está num momento muito diferente do que há 15 anos atrás. E acho também que a gente esquece algumas coisas do passado, né? Porque a gente já teve Às crises. vezes é bom, né? Esquecer o passado. E às vezes não é. Essa Porque crise do internacional já vivemos quando a Soletur muitas quebrou, vezes, quando a né? Escalabá. E se você lembrar de época de Soletur, se você fizer um levantamento, a gente fez, foram grandes empresas que quebraram na época, muito maiores do que as que estão quebrando hoje, no geral, Mesbla, Mapping, Mundirama. Soletur, AT. Então assim, atividade, então assim, isso é cíclico, né? As empresas não duram para sempre, né?